temos aí uma lista dos 20 times da Série A e quem contratou, quem foi contratado por esses times nessa janela. Me chama a atenção, por exemplo, o Palmeiras, que o Facincani fala o tempo inteiro que precisa contratar, tem só 3 contratações ali. Embora sejam 3 contratações boas, Sim, né? 3 bons Felipe nomes, Anderson, porém, né? Maurício e Cabem o outras Giai. posições. O time que menos contratou, O Bahia Cuiabá. também precisava contratar. E cadê o Bahia? Tá com 2 contratações. O Fortaleza tem 2, o Cuiabá tem uma contratação só. O Cuiabá que tá precisando sair da zona de rebaixamento, né? O Atlético Goianiense foi o time que mais contratou, 8. Isso se explica Por que pelo que fato está de caindo? o time estar na zona de rebaixamento, está tentando se virar e conseguir sair dessa zona, né? E o Botafogo, com 8 contratações também, traz gente de muito nome. Thiago Almada, jogador de seleção. Campeão do mundo. Campeão do mundo pela Argentina. Matheus Martins. Vem do banco voando. Matou o Flamengo. E o revelado Palmeiras. pelo Fluminense. E o Palmeiras. Vitinho, Ainda não jogou. que estava na Premier League, Na né? Inglaterra, O Vitinho. Burnley. Lateral, né? Lateral. Igor Jesus, que tá jogando e voando aí, Arrebentando. fazendo gol. Né? Que hoje é o titular no lugar do Isso. Tiquinho. Tiquinho. O Alan que só não é titular porque o Gregor e o Marlon Freitas estão jogando demais. Mas o Alan passagem de futebol italiano e tudo Sim, mais. é o Alan do Napoli, não Do esse do Napoli. Flamengo, né? O do Napoli, do Vasco. O Adrielson, que volta ao Botafogo. Sim, destaque no ano passado. O Largo do Arouche ali, que... Não, o Geral hoje. Quem é esse? Veio do Lyon. Eu não conheço. Onde Esse que ele eu também vem? não conheço. Tá no Lyon. Mas E qual o- é a nacionalidade desse cara? O Elaroche é francês. Você tem certeza? Tenho quase. Depois os caras vão falar Não, que não. a gente Ele acabou de falar que tem quase certeza. Aí ele assiste todos os jogos. Você é o Enzo do programa. Não. Você tem que dar essas informações Tem streaming, corretinhas. não sei o quê, paga Exterminado, internet, não, tem... não dou audiência pros Mas ele é francês. Você não precisa nem procurar, porque eu sei, porque eu acompanho futebol francês. Perfeito, Tá vendo? Fabio. Você Na verdade, ele é sempre salvando a gente. franco-marroquino. Ele é Não, na verdade é francês. Branco Não tem nada marroquino, de né? franco É. marroquino. Jogava onde? Lyon. Todo mundo sabe, Lyon. Lyon, no time do Texto. Acabei de falar. E o Alex Telles. E o Alex Telles. Que foi privatizado, né? As teles foram todas privatizadas e ele. Que é o jogador que todo mundo estava atrás. Sobani, quem se reforçou melhor? Eu acho que eu já dei a dica. Ah, pra mim o Botafogo. E bem mesmo, né? Pra mim o Botafogo. Porque você pega o Flamengo, você pegou, legal, pegou o Michael. Pegou o Alexandre, beleza. Agora o Plata é um ponto de interrogação. Esse Alcaraz também. Já foi expulso. Pra mim também. Então, de fato, o Flamengo pegou 2 jogadores. Mas se você vai falar assim, pô, mas olha o elenco do Flamengo. Não precisaria de tanto assim. Eu acho que o Flamengo tem que começar a ficar esperto, porque o Botafogo está reforçando o elenco de um jeito que daqui a pouco ele vai estar batendo de frente com o Flamengo. Já bate, só. É, mas é que não tem lá no Botafogo uma estrela tipo Arrascaeta, De La Cruz. Mas o Almada não Gerson, pode ser essa estrela? Pedro. Não, acho que não. Almada ainda não jogou no Botafogo. Luiz É, Henrique. exatamente. Falar bem a verdade. O Luiz Henrique Luiz é mais Henrique, importante beleza. que o Luiz Almada. citou um. O Júnior Santos tá lesionado. Tá lesionado. O Eduardo, Eduardo. também. O Eduardo tá lá já faz umas 2, 3 temporadas, é um jogador de ótimo nível, mas não é estrela de primeira grandeza. Entendeu? Então eu acho que nesse momento ainda não bate. Cara, o Igor E não Jesus, adianta o Landim vir com essa choradeira de fair play, etc e tal, porque se o fair play de fato fosse levado a sério, aí eu vou discutir com o Bruno, que eu sei que ele vai ficar bravo comigo. O Flamengo tem muito mais torcida que o Botafogo. Então ele sempre vai ter vantagem. O Rodolfo Então não Landim pode. Então não existe fair play. reclamar de que tem gente gastando mais dinheiro do Não, que porque o ele fair é uma play, brincadeira. A gente né, até cara? discutiu outro dia esse negócio aqui, ó, e eu procurei me aprofundar um pouco mais. O fair play é o seguinte: você não pode gastar mais do que você arrecada. O Flamengo, naturalmente, vai arrecadar mais que todo mundo. Então O não tem Flamengo fair arrecada play. mais de bilhão. Não tem fair play aí nenhum. Porque ele tem a torcida maior. Sim. Por ter a torcida maior, ele tem mais renda, ele tem mais dinheiro em placa de publicidade, televisão, Sim. Patrocínio na camisa. patrocínio na camisa, patrocínio no CT. Então não tem fair play nenhum aí. Você tem que dar igualdade pra todo mundo. Fair play o que significa? Um jogo limpo. Todos têm que ter a mesma igualdade. Quem for mais competente, ganha o jogo. Então não adianta reclamar, porque como é que o Botafogo consegue gastar tanto se ele não arrecada a mesma coisa? Porque o Textor é dono do Botafogo e ele tirou dinheiro de uma empresa dele lá e colocou aqui. Ah, mas o Botafogo não faz dinheiro. Paciência, a empresa é dele, pô. Faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Ah, mas como é? Ah, ele vai batizar o vestiário do Botafogo com o nome da mãe dele e vai colocar 40 milhões de euros lá dentro. Esse é o valor do patrocínio. Ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele. Desde que seja dinheiro lícito.
Claro. Isso Desde que muito seja um importante. dinheiro lícito. Isso é Isso é muito importante. Então, não adianta reclamar. Ótimo assim, que não haja esse tipo de problema, entendeu? Botafogo não pode gastar mais, sei lá, Botafogo arrecadou 400 milhões. 400 milhões. Vai contratar um cara que nem o Almada. O Almada. Ele não ganha. Mas isso é ótimo pro nosso futebol, gente. Isso é ótimo pro nosso futebol. O Flamengo vai lá e contrata o De La Cruz. O Botafogo pega o Almada. O São Paulo contrata o Rames Rodrigues. Não tem que ter esse negócio, não, cara. Não tem que ter. Palmeiras pega o Lázaro. O Flamengo. Opa! Não, Entendeu? essa questão de fair play financeiro, você pode entender como teto de gastos, por um lado. Você pode entender como discutir sempre a origem do dinheiro. Eu acho que Essa é mais isso é determinante. o mais importante. Porque, gente, na história do futebol, isso vai ser sempre foi assim, vai ser assim para sempre. Sempre vai haver clubes que arrecadam mais do que outros, por várias razões. Evidente. Os donos são mais ricos, tem mais torcida, tem isso. Então você vai ver isso. Isso Qualquer não vai, esporte tem isso, o que qualquer amar, esporte, isso não vai mudar nunca. Não, então, o que se faz às vezes para equilibrar, desculpa, Bruno, para equilibrar um pouco a gastança é, por exemplo, o que a NBA faz com o teto de Teto salarial. É teto salarial. né? É o E tal que do salary muda- cap. isso. Mas que eles estouram O tempo inteiro. A Fórmula 1 fez isso. Não é proibido você gastar mais. Aham. Só que você vai pagar uma multa. Então, Então, se o seu teto é 100 milhões e você gastou 150, você vai pagar $2,50 por dólar a mais que você gastou. mas você pode gastar. Você pode gastar. Fala. E ele, vai sabe, pagar e ele multa. sabe que esse dinheiro vai voltar muito Vai voltar mais. o Lakers, por exemplo. Muito mais. Gasta muito isso mais, daí com o pé nas muito mais. costas, sorrindo. O que eu acho só é que, Entendeu? assim, existem questões que devem ser analisadas. Citamos a NBA. A NBA é uma liga que gere franquias que têm donos. Todos os times têm um dono. Ou um grupo de acionistas. São empresas. Campeonato Brasileiro. Todos os times têm donos? Não. Não tem. Todos os times não têm donos. Estamos falando de um Botafogo como um exemplo e outros são SAF e pouco importa. O Flamengo não é uma SAF. Então, o 1 bilhão que o Flamengo diz que arrecada, ele comprova com patrocínios, com a origem desse dinheiro. Seja camisa, venda de jogadores, bilheteria e tal. Por isso que quando Vai você pro fala balanço, da origem né, do conselho. dinheiro, Exato. aí eu acho que é o grande ponto. O Botafogo comprova a origem desse dinheiro Exatamente. com o Textor. Pra você Textor, evitar exato. que o time lave dinheiro. E esse Porque é se o ele ponto. comprova a Esse origem é o desse ponto. dinheiro, Tá tudo Acabou. certo. ele tirou o dinheiro da empresa Se ele quis A, tirar do colocou bolso. na B, tirou o dinheiro da B, botou na C, da Quero C ter botou na D, que prejuízo. tem logo. Existe sempre, como a gente sempre fala aqui, eu pelo menos penso assim, o risco, no caso desses clubes que viraram propriedade de alguém, desse mesmo Textor, amanhã resolver gastar com outra coisa. Quero brincar de outra coisa, quero Vou gastar Fórmula com 1. o time da Fórmula Bélgica. 1. Fórmula 1. É isso. E larga isso. o Botafogo à míngua, ou vende o Botafogo. E ele pode assumir o prejuízo justificando Cara, o quando- retorno esportivo. quando um Tá tudo clube certo, se- né? Ele fala, o clube eu não é ganhei vendido, dinheiro, mas eu fui campeão. Quando o Pra clube mim é ven- vale isso. Quando o clube é vendido, ele passa a estar sujeito aos humores de quem comprou. É assim. Isso sempre, esse é um risco que você sempre vai correr. Sim, sim. E quando você elege um novo presidente, Também. você também Você corre o risco de ter um por idiota na presidência, que é como o acontece Flamengo, com o quase Corinthians todos os acabou de eleger o Augusto Melo. Exato. Perfeito. É um risco tão grande O quanto. que aconteceu com o Corinthians? Só piorou. Só piorou. Quem mais ali, o Facinca, você te chama a atenção dessas contratações todas que a gente teve? Me chama a atenção a quantidade vamos lá. de jogadores estrangeiros, cara. Putz. A desvalorização da moeda, né, Flavinho? Mas é também a escassez de jogador no Brasil. Mas viu? qualquer um tá saindo hoje, Flavinho. Qualquer um. Não tem tanta peça de reposição assim. Brasileiros, É. você diz. Qualquer um tá saindo. Entendeu? Todo mundo tá. Veja a quantidade de jogadores brasileiros que atuam fora do país. É o país que mais cede jogador ou jogadores pro planeta, é o Brasil. Então chega uma hora que você tem que contratar. Até porque os que ficam aqui, às vezes a qualidade técnica deles não é tão boa. Então o que você vai fazer? Pô, eu vou buscar o Almada. Eu vou contratar o De La Cruz. Eu vou trazer o Giai. Lautaro Dias. Botar o Bom Lautaro jogador. Dias. Entendeu? Então, você repatria o Thiago Silva. Entende?
Por isso que eu acho super legal, cara. Pô, imagina. Não vamos limitar isso, não. Porque nós queremos o quê? Ficar vendo, assistindo pela televisão, chupando o dedo, vendo o europeu fazer campeonato e todo mundo babando pra eles, inclusive nós, de jeito nenhum. Não tem que fazer isso coisa nenhuma. Não tem que ter teto, não tem que ter nada. Tem que comprovar a origem do dinheiro.